E aí pessoal, tudo bem com vocês? De volta com mais um vídeo informativo e educativo aqui no canal. Hoje nós vamos falar aqui de algumas ações que estão interessantes nesse momento. Nós tivemos aí resultados trimestrais, né? Começando a temporada. Tivemos mais anúncios de dividendos, conforme eu já havia comentado. O mês de abril seria aí um mês de bons dividendos anunciados e com a temporada de balanço, né, nós poderemos ter ainda muita novidade pela frente por parte das empresas. Então nós vamos falar sobre isso e se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal, ative as notificações para você não perder os próximos vídeos. Vamos lá, direto aos assuntos importantes, começando sempre com os dividendos. A Engie Brasil anunciou o pagamento de juros sobre capital próprio, né, e também de dividendos. Duas informações aí na tela para vocês. Aqui no primeiro item, nós temos aí, né, cerca de 24 centavos por ação em juros sobre capital próprio anunciados aí pela empresa referente ao exercício de 2022, um montante total aí de 200 milhões, que serão pagos em 26 de julho de 2023. Esse pagamento aqui, a data com já foi, tá? Ficou aí só para quem estava posicionado até o dia 22 de dezembro de 2022. Você que entrou depois disso, tem a chance de receber esse segundo comunicado aqui, né? O segundo item que eu vou ler para vocês, que é um pagamento de aproximadamente R$ 1,78 por ação. E aqui já são dividendos complementares, né? Mais de 1,4 bilhão. A data de pagamento ainda será definida, mas a data para ter direito é até o dia 8 de maio de 2023. Então, se faz sentido na sua estratégia, essa data ainda está aberta até o dia 8 de maio. Ainda sobre dividendos, ontem teve a Caixa Seguridade atualizando aí os dividendos que haviam já sido anunciados, né, no valor aí de 50 centavos por ação, agora aproximadamente 51 centavos por ação com a atualização aí para vocês, e o pagamento será no dia 8 de maio, atualizado aí pela taxa Selic. Esse dividendo aqui eu já havia trazido para vocês bem antes aí dessa atualização, bem antes da divulgação, inclusive, né? Sempre trago aí os vídeos com as possíveis datacom chegando. E uma dica aqui, né, que eu sempre deixo para vocês que investem em dividendos é sempre monitorar as datacom a fim de você se antecipar muito antes aí das empresas divulgarem os anúncios. Eu sempre trago vídeos com essas possíveis empresas, né, que tendem a anunciar em meses específicos, então fica sempre ligado aqui no canal que você não perde essas informações. E aproveitando também, tem muita gente me perguntando sobre o meu treinamento fundamentalista. Se é, por exemplo, para iniciantes também. Muitos me perguntaram isso. E sim, é para iniciantes também. Esse primeiro módulo aqui, ó, é para quem não entende ainda muito bem como funciona o mercado, quem está começando agora, dando os primeiros passos. E a partir aí do segundo módulo, terceiro módulo, a gente já vai para a parte contábil das empresas, né, que é muito importante, relacionando aí com os indicadores, com o balanço patrimonial, a DRE, os balanços da empresa, né, tudo na prática, passo a passo. Eu quero até aproveitar para dar as boas-vindas aqui para a Kátia. Ela acabou de entrar aí para a turma, então seja muito bem-vinda, Kátia. E quem quiser conhecer aí todo esse conteúdo, eu deixo o link sempre na descrição. E dito isso então, vamos falar agora de resultado trimestral e ações aí para a gente ficar de olho. Nós tivemos a 3R, empresa de grande expectativa, né, divulgou seus números ontem. A receita líquida foi de 573,6 milhões, foi uma alta aí de mais de 52%. O EBITDA foi de 155,6 milhões, aqui foi uma queda de mais de 21% na comparação anual, mas foi de alta de 38% comparado ao trimestre passado. E a empresa fecha o trimestre com uma margem operacional de 27,1%. O lucro líquido no trimestre ficou em 16,1 milhões. Então, como eu falei, é uma empresa aí de grande expectativa, principalmente em relação ao seu crescimento, né? Se vai ou se não vai crescer, quanto que vai crescer, enfim. As cotações despencaram nos últimos dias devido aos últimos fatos, né? A gente teve aí movimentos, notícias negativas, né? Indo desde aquelas notícias de possível suspensão dos programas de desinvestimento da Petrobras, passando aí pela taxação de importação do petróleo. Isso estressou bastante o mercado na época, jogou essas ações do petróleo lá embaixo. Recentemente teve um anúncio aí de aumento de capital aí da 3R. O mercado não recebeu muito bem a notícia, inclusive teve notícias negativas também envolvendo aí conselheiros da empresa e operações
suspeitas aí logo antes do anúncio. Então acabou pegando um pouco mal isso aí, né? E as ações acentuaram a queda. Porém, hoje estão operando em forte alta. Inclusive o período de reserva aí sobre o aumento de capital que a empresa anunciou e a subscrição, né, já estão vigentes para a participação e vai até o dia 19 de maio. E aí a pergunta de milhões, né? Virou oportunidade as ações da 3R? Olha, eu acredito que sim, né? Embora tenha riscos importantes envolvendo aí todo o contexto, como a gente viu, né? É uma ação muito volátil, a expectativa fica aí, né, toda em cima da conclusão do processo de transição do polo de Potiguar, principalmente, o que, segundo projeções da própria empresa, né, se espera um aumento expressivo aí de produção até 2027. Então, antes de todos os fatos negativos, o mercado já precificava, né, a ação ali entre 40 e 50 reais, já visando aí esse aumento de produção, esse crescimento da empresa. E olhando do ponto de vista da oportunidade, mas para quem tem estômago para tomar um pouco mais de risco, a 3R é uma ação sim para ficar de olho, tem fortes sinais aí de crescimento pela frente. E ainda sobre resultado trimestral, a Vale também divulgou aí seus números. O resultado veio aí um pouco abaixo do esperado, né? Embora já previsto que seria de queda nos números. A receita líquida foi de 8,4 bilhões, uma queda comparada aí com os 10,8 bilhões do ano anterior. O EBITDA ajustado foi de 3,5 bilhões, uma queda contra os 6 bilhões reportados no mesmo período do ano passado. A margem EBITDA caiu de 57% para 42%. E com isso o lucro líquido também foi de queda 1,8 bilhão contra 4,4 bilhões reportados no mesmo período em 2022. Lembrando que aqui os números estão em dólares, tá, pessoal? Então o mercado já esperava aí um resultado mais fraco por conta aí dos dados de produção, né, que já até haviam sido divulgados anteriormente. As ações já estavam até precificadas desde então, com queda aí nos números, e volta aí para um patamar interessante perto dos 70 reais. E já em relação a dividendos, né, para quem olha no longo prazo, a empresa segue aí com totais condições de pagar bons dividendos, tendo em vista que ela segue gerando muito caixa. Quem está de olho em dividendos de Vale, talvez nós tenhamos aí novidades, pode ser que sim, a partir do meio do ano mais ou menos, né, até ali perto do mês de agosto. Lembrando que ela já fez um pagamento em 2023, pagamento aí de mais de R$ 2,00 por ação. E falando agora sobre a WEG, né, que também divulgou seu resultado do primeiro trimestre de 2023, a empresa reportou receita operacional líquida de quase 7,7 bilhões, um pouco inferior aí, né, ao quarto trimestre de 2022 e 12,7% superior ao mesmo período do ano passado. O EBITDA foi de 1,6 bilhão, foi 37% superior a 2022 e 8,3% superior ao quarto trimestre de 2022. O ROIC, que é uma das métricas aí de crescimento que a empresa sempre destaca aí nos seus balanços, né, o retorno sobre capital investido, bateu aí 31,4%, crescendo 1,7 ponto percentual. No geral, os números da WEG vieram um pouco acima aí do esperado. É uma empresa que tem um mix de receita bem calibrado, né, entre mercado interno e mercado externo. Inclusive, eu recebi algumas perguntas de investidores perguntando, né, se vale a pena investir em WEG agora. Então, a minha opinião pessoal, acredito que 2023 ainda é de cautela, não é de fazer gracinha aí com ação de crescimento, mesmo que seja uma WEG da vida, né, que sempre se provou entregando crescimento independente do cenário econômico. A visão dos analistas em cima de WEG sempre foi muito bem avaliada, né? A maioria sempre recomendando compra. As projeções para a lucratividade da empresa seguem na estabilidade, porém é aquele negócio, né? A ação perto ali das máximas, talvez é uma margem pequena ou talvez nenhuma margem de segurança para quem pensa em entrar agora. Então, respondendo a pergunta de forma bem clara, eu particularmente espero, não faço nada, né, já que é uma ação que eu particularmente tenho na carteira, então eu apenas continuo posicionado sem aporte, mas para quem quer entrar agora, acredito que tem outras opções na bolsa para olhar, na minha opinião. Se você não comprou nos 33, nos 30 reais, não tem por que comprar agora. E é como eu falei, né, com a temporada de resultados trimestrais aberta, é um bom momento para a gente entender como que as empresas estão começando 2023. Procure pelas assimetrias, né? Procure pelas divergências entre lucro versus cotação. Olha para os resultados
e se pergunte, né? Por que a empresa X está divulgando um resultado maior hoje, porém as cotações estão lá embaixo, muito abaixo do que estavam, por exemplo, há 1 ano, 2 anos atrás, quando os resultados não estavam tão bons. Aqui eu estou falando de modo geral, tá? Não é de VEG. E aí você vai alinhando aí a sua análise, buscando as empresas descontadas. Eu vou falar sobre isso ainda em outros vídeos à frente aqui no canal. Então, se você ficou comigo até aqui, muito obrigado pela sua audiência, um abraço, bons estudos e até a próxima.